Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tá começando mais um vídeo aqui no canal e roda a vinheta. Gente, no vídeo de hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha história pra vocês. Me desculpe por estar meio escuro, é porque a iluminação... É porque a iluminação daqui de casa é ruim. E Henrique tá aqui com essa chupetinha rosa porque vocês já conhecem a história, tá aí em uns vídeos aí que ele perdeu a dele e aí mamãe teve que arrumar emprestado com a coleguinha e é isso. Gente, vou contar um pouquinho da minha história aqui pra vocês. Como vocês estão vendo aí no título, né? Eu comecei a namorar aos 12 anos e casei aos 15 e engravidei aos 15. Eu vou contar aqui pra vocês entenderem como foi essa minha história. Eu sempre fui uma criança, digamos, adolescente, muito pré-adolescente, que com 12 anos eu ainda era pré-adolescente, né? Muito, como é que se diz? Muito rebelde com a minha mãe. Eu não tive pai, assim, pai de sangue presente, mas só que eu tive um padrasto que é a mesma coisa de pai, que me criou junto com a minha mãe e está comigo até hoje. Mas eu dava, vamos supor que eu dava mais trabalho à minha mãe, né? Que como ele é padrasto, ele tinha preocupação, mas eu dava mais trabalho à minha mãe, querendo ou não, que ela que era mãe mesmo de sangue. E vamos começar por os 12 anos. Quando eu tinha 12 anos, eu comecei a namorar, veio a pré-adolescência, né? Comecei a me curtir por namorado. Aí comecei a namorar era até primo meu. Minha mãe não queria aceitar, mas porque eu era nova, né? Então, como eu tava dizendo, minha mãe não queria aceitar por conta que eu era nova. Só que aí depois de um tempo ela foi e aceitou, viu que não tinha jeito e aceitou. E tudo isso escondido do meu padrasto, ele não sabia que meu namorado, eu tava namorando, né? E meu namorado era daqui, da onde eu moro atualmente, do Salitre, e no tempo eu morava em Juazeiro. Aí sempre ele ia me ver, nesse tempo eu não era tão rebelde. Sempre ele ia me ver, todo final de semana ele tinha moto, aí ele ia me ver lá em Juazeiro. Ele ia me ver lá em Juazeiro e namorei com ele, eu acho que uns 8 meses a gente namorou. E aí, depois, quando eu tava perto de completar 13 anos, acho que eu já tinha 13 anos, eu não me lembro muito, porque eu sou ruim de memória também faz muito tempo, né? Nós estamos em 2021, eu tô falando de 2012. Namorei 8 meses com ele, e aí, de repente, me deu a dor de se curtir por outro menino e terminei. Ele sofreu muito, eu não sofri nada, porque eu era uma criança, ele já era um pouco mais velho, ele gostava muito de mim. Só que aí terminei, né, com ele. Fui lá, terminei com ele, ele pediu pra eu não terminar, meus parentes conversaram comigo pra não terminar. Minha mãe falou muito comigo pra mim não terminar. Minha mãe foi quem falou mais pra mim não terminar. Todo mundo falou comigo pra mim não terminar, mas eu fui lá e terminei, curtida por outro rapaz. Aí fui lá, comecei a namorar com outro rapaz. Minha mãe também não queria aceitar no começo, mas aí depois de um tempo ela foi aceitando. Aí meu padrasto, como não sabia novamente, no começo ele não sabia, aí eu tive que namorar na porta da minha tia. Ele não ia pra porta da minha casa, ele ia pra porta da minha tia. No caso, eu namorava na porta da minha tia. Aí ele ia todos os dias, final de semana, tudo que era bem pertinho da minha casa, né? Aí, com o passar do tempo, meu padrasto descobriu, só que ele também não falou nada. E aí eu fui indo dormir na casa dele, de meu namorado. Fiquei muitos dias, dormia lá, depois dormia em casa. Chegava tarde em casa, e meu padrasto sempre reclamando, minha mãe também. Aí, meu padrasto também ia atrás de mim.
Aí foi no tempo que eu fui ficando mais rebelde, né? Aí meu padrasto já foi atrás de mim, já não sei quantas vezes, na casa desse meu namorado que eu tinha. E aí falava com ele e tal. Ele via que esse meu namorado era uma pessoa gente boa, honesto, trabalhador e tal. Por isso que ele não era tão... ele gostava um pouquinho dele. Esse meu namorado morava na rua da minha avó, que é na mesma rua da minha avó, mãe de meu padrasto, que eu chamo ela de vó, que como ele me criou desde pequena, eu chamo ela de vó. Aí eles via sempre eu passando lá pra casa de meu namorado, que era na rua dela. Aí, passou uns 2 anos eu namorando com ele, dormindo na casa dele e tal. Ele só nunca dormia na minha casa, que nunca que meu padrasto ia deixar, né? Ele dormia na minha casa. Só que aí, como eu tinha uns 13 para 14 anos, eu era guria, sabe? Ele era mais velho que eu e eu era assim, guria. Não pensava muito na vida, com certeza, né? Não pensava muito, não pensava nem nada. Aí eu fui e a gente terminou. Mas por que a gente terminou? Porque eu traí ele. Traí ele lá, fiquei com outro menino lá e depois ele descobriu, aí ele não me quis mais. No começo eu sofri muito. Criança, né? Sofri muito mesmo. Aí comecei a sair com as amigas minhas. Saía, chegava tarde da noite e chegava no outro dia. Saía assim para as festas. Não pra tá ficando com um e com o outro. Homens, entendeu? Saía para se divertir com minhas amigas para as festas. Chegava tarde da noite. E minha mãe sempre no meu pé. Meu padrasto sempre brigando com ela, dizendo que um dia eu ia pegar. Voltando aqui, botei Henrique para se entreter aqui na televisão. Meu padrasto sempre falando que pra minha mãe que um dia eu ainda ia pegar um bucho por aí. Se eu pegasse um bucho, ele não queria eu dentro de casa mais, lá junto com eles. E aí minha mãe sempre me dando conselho. Minha mãe no outro dia ia atrás de mim na casa das minhas amigas, onde eu tinha dormido. Ia atrás de mim na casa da minha tia, onde eu chegava e ia dormir. E sempre reclamando comigo, ia me buscar mesmo, me levava pra casa. E eu chegava de tarde e eu já saía. Era assim, minha vida ficou assim, ó. Saindo com minhas amigas, curtindo, depois que eu terminei meu segundo relacionamento, porque eu era muito apegada a ele. Mas fiz a besteira que fiz, aí a gente terminou, né? Mas só sei que levou essa vida, eu vinha pra cá, pro interior, que aqui tinha umas farrinhas. E aí... eu saía aqui, saía com minha tia, saía com minhas amigas também, nós vinha tudo pra cá. Aí, chegando um belo dia, depois de muito ter curtido, isso já foi em 2015. Eu conheci Lucas, tava na cachoeira, tem vídeos até aí da cachoeira. Tava na cachoeira com minhas amigas e minha tia, tomando um banho normal e tal. Cheguei lá, ele tava lá. Com os primos dele e um irmão. Aí a gente começou a brincar. Ele chamou a gente pra brincar, a gente começou a brincar. Aquela brincadeira de pia. Não sei se vocês sabem como é. Que é a pessoa dentro da água. Aí um pega o outro. É tipo pega, mas dentro da água. Um pega o outro. Aí o outro que for pegado tem que pegar a outra pessoa, entendeu? Aí vai assim a brincadeira. Aí eu já conheci, voltando aqui, eu já tinha visto o Lucas algumas outras vezes. Só que... Henrique aqui me atrapalhando. Eu já tinha conhecido o Lucas, já tinha visto o Lucas algumas outras vezes. Mas só por ver mesmo, só passou o olho e pronto, por aqui, quando eu andava por aqui, na curtição. E aí, só sei que nessa brincadeira do pia, voltando na brincadeira, né? Aí pegaram ele e ele me pegou e eu tinha que pegar ele. Aí nessa brincadeira de eu ter que pegar ele ficava brincando comigo, porque ele nadava mais rápido do que eu. Ele nadava muito mais rápido do que eu. Aí ele ficava brincando comigo, dizendo que não quer me pegar, me chamando de bobinha e tal. Aí eu peguei e fui pegar ele. Quando eu procurei ele, não achei, né? Aí tem uma toca lá, ele foi pra debaixo. Aí eu peguei e fui pra lá e cheguei lá e disse, peguei. Aí só sei que nenhum ficou olhando pro outro, aí rolou um beijinho e tal. Aí depois a gente já saiu lá conversando. Aí ficamos, ao longo do dia que eu passei na casa da minha avó aqui no interior, a gente ficou se vendo.
eu comecei a curtição de novo, mas aí junto com ele, já namorando. E aí minha mãe ficou sabendo que eu tava tendo um namorado pra aqui, falou umas coisas comigo e tal, mas aí ela já conhecia ele, já sabia de que família era, não sabia que ele era gente ruim e tal. E aí ela foi deixando. Aí, só sei que nessa saição, eu ia pra casa dele, pra casa da mãe dele, e aí dormia lá, passava de semana lá na casa da mãe dele. E não queria ir embora pra estudar, né? Que eu morava no Juazeiro, eu estudava lá. E aí minha mãe só mandando recado, que se eu não fosse ia me buscar, meu padrasto também dizendo que se eu não fosse ia me buscar. E eu não ligava, eu só não ia. Aí, um exemplo, passava uma semana, 2 semanas, depois eu ia. Aí chegava na escola com uma vergonha, porque eu passava uma semana sem pisar na escola. Mas aí, ao longo do tempo, eu peguei e fui deixando de ir pra escola, desisti. Minha mãe trabalhava o dia inteiro e minha mãe nem sabia que eu não tava indo mais pra escola, pra ver o tanto que eu era rebelde. E aí, minha mãe descobriu, tentou de todas as formas que eu fosse pra escola, eu não fui. Aí, gente, ela foi e deixou de mão. Eu não reclamava, mas não tinha jeito, que ela não ia parar de trabalhar. E aí eu fiquei sem ir pra escola. Lucas começou a ir pra casa lá, sem meu padrasto querer muito. A primeira vez que ele foi lá pra casa da minha mãe de Juazeiro, onde eu morava, a gente dormiu na casa da minha tia, porque meu padrasto não ia aceitar dele dormir na minha casa. Só que teve uma vez que ele pegou e foi. Ele mesmo se apresentou com meu padrasto, e aí dormiu lá em casa. Só sei que foi em camas separadas, não foi junto não, também nós não somos doidos, né? Aí, gente, quando foi de manhã, no outro dia de manhã, ele pegou e foi conversar com meu padrasto, foi conversar com ele, perguntando o que ele queria comigo, se queria alguma coisa séria e tal. Aí ele pegou e disse que queria, se eu quisesse ter alguma coisa séria com ele, casasse, se a juntasse um dia, ele queria. Passaram um bocado lá e ficou por isso. E ficou eu vindo pra cá e Lucas vindo pra lá. Só que aí, como a gente se apegou muito, eu se apeguei muito a ele. Quando eu vim pra cá, eu não queria mais voltar. Quando eu tava aqui, que ia pra lá, eu ficava lá chorando de saudade. E quando eu já ia no ônibus chorando, gente, de madrugada ele me deixava no ônibus, eu já ia embora chorando, de tanta pegada que eu tava a ele. E quando ele tava lá, que vinha embora pra cá, eu ficava se acabando de chorar também. Já ele era mais cabeça, sabia que não era a hora ainda da gente se ajuntar. Mas no dia que eu dissesse que queria, ele não ia dizer não, e pronto, acabou, né? Aí foi passando os dias dessa forma, eu muito apegada a ele, chorando. Eu peguei e disse a minha mãe que queria ir embora. Minha mãe falou um bocado de coisa comigo. Falou que se eu fosse embora eu podia esquecer que tinha mãe. E eu, como uma criança, não ligava. Ela falava que depois eu ia me arrepender, que eu era nova demais, tinha que terminar meus estudos para poder depois pensar em casar, em morar junto, em ter filho. Primeiro tinha que namorar e tal. E aí eu só arrumei minhas malas e disse que ia embora e fui. Até nesse dia foi até um castigo, que eu fui até roubada. Eu tinha um celular, aí eu tava no ponto de ônibus esperando, liguei pra Lúcia avisando que eu ia embora. Aí, sem dinheiro, sem nada, viu? Que minha mãe não me deu nem dinheiro, com tanta raiva que ela tava. E aí, Lucas disse que quando chegasse lá, pagava. Aí, só sei que quando eu cheguei lá, no ponto, que eu fiquei esperando o ônibus, ele simplesmente, um homem passou de moto e roubou meu celular que eu tinha. Aí eu não teve mais contato pra ligar pra ninguém. Aí o ônibus chegou, tal, eu fui. Quando chegou lá, Lucas parou o ônibus, pagou e eu desci e entrei na casa da mãe dele. Só que eu falei que tinha sido roubada, tal. E pronto, fiquei sem celular. E aí a gente passou 2 meses na casa da mãe dele. 2 ou foi 1 mês, eu não me recordo direito. E aí a gente foi morar em uma casa, uma casinha que tinha um pouco distante da casa da mãe dele, mas um homem deu pra gente morar. A gente não pagava aluguel não, ele deu pra gente morar, era conhecido lá deles, aí deu pra gente morar. Aí só sei que nessa que ele deu pra gente morar, a gente foi, lavou a casa, tal. E Lucas sempre trabalhador, gente, vou deixar aqui só bem claro que desde o começo que eu comecei a namorar com ele, ele já trabalhava, desde os 12 anos, 13 anos, 14 anos dele, ele já trabalhava. Então ele sempre foi bem trabalhador. E aí a gente foi pra essa casinha. Ficamos lá, no começo sempre é maravilhoso, né? Que a gente aprendia a fazer comida, que eu não sabia, só sabia fazer mal um arroz, mas o resto eu aprendi, ele foi me ensinando, eu fui
aprendendo também. Teve discussões, teve muitas coisas, mas aí a gente foi levando. Eu tomava comprimido para não engravidar, só que como a cabeça era tão infantil, que aí Lucas me dava, chegou um tempo que Lucas me dava um comprimido e eu jogava fora. Por quê? Porque eu queria engravidar, a cabeça da pessoa com 15 anos querendo engravidar, viu? Que eu já tinha 15 anos, aí já era 2015. E aí chegou um tempo, demorou, mas eu engravidei, né, minha filha? Quando passou 4 meses, a gente ficou 4 meses morando lá. E aí quando eu engravidei, quando eu tava com, eu acho que mais ou menos uns 2 meses por aí, eu peguei, minha mãe chamou a gente pra ir morar com ela no Juazeiro de novo, a gente pegou e foi. Aí ele foi com 17 anos e eu com 15. Só sei que fiquei minha gravidez, passei minha gravidez toda lá em Juazeiro. E com ele tentou arrumar emprego fechado, mas não conseguiu, né, por causa da idade. Mas aí ele arrumou uns bicos, ele nunca ficou parado. Ele começou a trabalhar de garçom e fazendo uns bicos até ele completar 18 anos, que ele tinha 17. Quando ele completou 18 anos, já estava perto dele completar. Aí quando ele completou 18, ele fechou numa firma de uva. Aí ele ficou 2 anos nessa firma de uva. E nesse coisa todo, eu engravidei de Melissa, ele comprou eu engravidei de Melissa, ó. A barriga crescendo, fui fazer ultrassom, descobri que era menina. Ele comprou as coisas, trabalhando num barzinho de garçom. Ele comprou tudo. Ganhei também um bocado de coisa que deram pra Melissa, minha primeira filha, que tem 5 anos hoje. Deram muita coisa. Minhas tias sempre me ajudaram, me apoiaram. Minhas tias, minha mãe também, meu padrasto é excelente até hoje, ele ajuda a gente muito. E ele gosta muito de Melissa, quanto de Melissa como de Henrico. Muito, muito mesmo. Eu não sei o que seria da gente sem ele, sem a família dele, sem minha família também. E aí, ganhei Melissa, ficamos no Juazeiro 2 anos. Aí depois voltamos pra cá de novo. O Lucas começou a trabalhar com um colega dele aqui. Moramos de aluguel numa casinha pra ali. Depois de muito tempo que... Aí nessa casinha de aluguel, só lembrando, nessa casinha de aluguel eu fui e engravidei de Henrico. Aí nessa que eu engravidei de Henrico, também deu um pouquinho de trabalho pra gente comprar as coisas e tal, por causa que foi o tempo que Lucas tinha perdido em roça. Pra quem sabe, ele veio trabalhar de roça e ele perdeu muito em roça. Muito mesmo, plantava as coisas e de vez de ganhar fazia era perder as coisas baratas, ou às vezes ficava ruim. E aí deu trabalho, mas a gente foi comprando as coisas de Henrico aos poucos. Minha prima também tem um filho e era as roupas perdendo e ela mandando pra mim. Até hoje ela ainda manda e eu recebo. E foi assim, minha mãe também ajudou. Todo mundo me ajuda, gente, todos meus parentes, por parte de mãe como da parte do meu padrasto. E pra quem quiser saber do meu pai, eu vou fazer um vídeo depois específico sobre isso, que eu conheci meu pai só depois de 17 anos. Meu pai de sangue. E, gente, aí depois que eu engravidei de Henrico, aí Lucas comprou essa casinha aqui. Quando Henrico tinha mais ou menos 1 mês e pouquinho, a gente passou pra cá. E estamos aqui até hoje, minha vida foi essa. E teve muitas vezes já que eu já perdi a cabeça, já... Que nem todo mundo, né? Já chorei. Me arrependi, não de ter meus filhos, né? Mas tem vezes que a gente chora e fala, devia ter escutado minha mãe e tal. E eu tenho certeza que se eu tivesse escutado os conselhos da minha mãe e do meu padrasto, eu tinha estudado, me informado. Depois que eu ia pensar em casar e ter filhos, já com casa própria e móveis dentro. Vocês são jovens, vocês escutem o conselho dos pais de vocês, gente. Pelo amor de Deus, escutem. Vocês vão quebrar a cara mais na frente. Vão quebrar a cara e não vai ter mais jeito. Não é que eu tô arrependida, porque eu amo minha família, amo minha casa, amo meus filhos. Graças a Deus estamos conquistando as coisas aos pouquinhos. Casei com 15 anos, engravidei com 15 anos, tive Melissa com 16. Henrico já engravidei com 18 anos, se eu não me engano. Já estamos em 2021, ele tem 1 ano. Depois faz as contas aí, que eu sou meio ruim de conta. E é isso. Estamos construindo nossas coisas aos pouquinhos. E espero que vocês tenham gostado
um pouquinho não, um pocão, que eu contei muita coisa, o vídeo vai ficar bem longo. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? Da minha história. Curte, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijo. E o conselho que eu dou para cada um de vocês jovens é que escutem o conselho dos seus pais, tá bom? Não é que depois você vai quebrar cara, se arrepender de ter filho, isso e aquilo. Porque a gente não vai se arrepender. A gente tem os filhos da gente, a gente ama, não quer ver nenhum que aconteça, não quer que aconteça nenhum mal com o filho da gente. Não é questão de ter isso. É questão de a pessoa se equilibrar, ter estudo, se formar, começa a namorar, mas fica assim, ó, calcule tudo direitinho, tenha uma casa primeiro, tenha seus móveis, depois você case e construa sua família, entendeu? Pra depois não tá conseguindo as coisas tudo assim em cima da bucha e tem gente até que necessidade passa, entendeu? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau, fiquem com Deus e escutem meu conselho. Aqui só para pedir desculpa a vocês se o vídeo ficou um pouquinho embolado, porque como é a gente contando as coisas do passado, aí vem as memórias aos poucos, as lembranças aos poucos e a gente vai lembrando, por isso que fica um pouco embolado, tá bom?